Olá pessoal, professor Peter de volta para a gente agora falar um pouquinho sobre o domínio de uma função. É lógico que a gente já contemplou uma situação bem abrangente de domínio, que é quando a própria função ela te representa domínio e contradomínio antes mesmo de te dar a lei de formação, que é aquele esquema de aparecer a letrinha, uma seta e uma outra letra, né? F, dois pontos, reais, setinha, reais. Isso daí o cara tá te dando o domínio real em um contradomínio real. Por vezes o cara vai camuflar isso, tem gente que é má nesse mundo, às vezes as pessoas não vão querer te dar as informações que são necessárias, mas você pode meter aí o James Bond, né? Se bem que o James Bond não era nem detetive não, mas você vai em busca daquilo que é necessário para a coisa. Por exemplo, o cara pode te fornecer uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 2 sobre 7. Qual seria o domínio dessa função? A gente não precisa se desesperar, ninguém precisa se jogar na frente do trem porque não sabe o domínio dessa função, uma vez que a análise da lei de formação ela pode já te oferecer qual é esse domínio sem necessariamente você precisar ainda de atribuir os valores num gráfico, né, por exemplo. E ó que a gente ainda vai falar bastante sobre gráfico da função, fazer a análise do danado, verificar inclusive domínio, contradomínio e imagem a partir da análise do gráfico, dentre outras coisas. Mas quando a lei de formação é dada pura e simplesmente aqui na bruta, quando ela é jogada na sua cara sem estar definido aqui o domínio e o contradomínio, a gente vai fazer uma aceitação já de cara aqui. A gente já vai aceitar que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Até mesmo porque o contradomínio ele está ali como suporte para receber os elementos da imagem. Então, quando não for informado o contradomínio para você, adote sempre que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Mas o domínio ele vai depender se não tem nenhum problema matemático, se não tem nenhum tipo de proibição matemática onde aparece a variável x. Lembre-se que a variável x ela é variável dependente, a gente falou sobre isso em aulas anteriores, importante você retomar lá, caso você ainda tenha algum tipo de dúvida em relação à variável dependente e independente. Mas o x, que é o valor que a gente vai atribuir o domínio, né, ele pode aparecer em muitas situações matemáticas. A gente tem que preocupar-se não é onde ele pode aparecer, a gente tem que se preocupar exatamente onde ele não pode aparecer. Tá? Existem algumas coisas que dentro do campo dos números reais elas não são possíveis. Essas coisas, na verdade, basicamente a gente pode resumir em duas principais. Não existe zero no denominador, ou seja, não divida um número por zero. Eu até brinquei com vocês anteriormente, é o 11º mandamento, não dividirás por zero. Então, o zero nunca pode aparecer num denominador. E uma outra coisa que a gente não tem dentro do campo dos números reais, é exatamente raízes de índice par de números negativos. Tá? Quando isso acontecer, a gente já vai estar trabalhando com números complexos. Então, a gente tem que evitar isso quando está trabalhando dentro do campo dos números reais, certo? Esse primeiro exemplo nosso aqui, x ao quadrado menos 5x mais 2 sobre 7. O denominador já está definido, ele é o 7, ele não vai mudar. Então aqui eu não tenho a possibilidade de dividir o número por zero. Sendo assim, eu não vou preocupar com esse camarada porque não aparece variável dependente. A minha preocupação então tem que ser com o numerador. Numerador pode ser um número positivo, pode ser zero, pode ser um número negativo. Então, independente do valor de x que eu atribuir, todas as possibilidades são válidas para o numerador. Quando isso acontecer, eu não tenho problema. Não tenho problema em relação à determinação do domínio, claro, né? Então, se porventura eu olhei para a função, não tem x, não tem variável no denominador, significa que o domínio dela pode ser qualquer número, então o domínio, números reais. Tá? Então não temos que estabelecer restrições para ele. Esse caso já não se verifica na função g do exemplo 2 aqui. Função g é g de x igual a 3x mais 7 sobre 4x menos 2. Queridos,
Pensem sempre naquilo que a gente não pode ter. Para a determinação do domínio de uma função, o importante não é aquilo que se tem, o importante é aquilo que não se pode ter. E aqui, ó, por exemplo, eu tenho x no numerador. Meu numerador ele pode ser um número positivo, não tenho problema de ter uma fração em que o numerador é um número positivo. Também não tenho problema de ter uma fração em que o numerador é zero. Até porque 0 dividido por qualquer coisa é zero, vai existir um resultado para isso. E também não tenho problemas do meu numerador ser um número negativo. Então, se pode ser positivo, se pode ser zero e se pode ser negativo, a restrição não está aqui em cima. A minha restrição está aqui embaixo. Porque aqui também aparece o x e esse cara eu sei que pode ser positivo, um denominador, pode ser negativo, que aí eu vou fazer um joguinho de sinal com o numerador para achar um resultado, né? Vai poder ser positivo ou negativo o resultado no final, dependendo do numerador negativo. Só que uma coisa que não pode ter, de acordo com o mandamento matemático, é o zero no denominador. Então, neste caso, a gente tem que trabalhar essa restrição. Obrigatoriamente, o valor do denominador 4x menos 2, ele vai ter que ser diferente de zero. Isso é uma condição para que esta fração exista, o denominador ser diferente de zero. Aqui nós vamos precisar resolver uma pequena equaçãozinha. Nós vamos ter que achar os valores de x. Na verdade, nós vamos ter que achar os valores aos quais o x não pode assumir, certo? O 2, que está negativo, a gente usa isso na matemática, está negativo, passa positivo. Às vezes é uma colocação errônea, né? Porque essa questão de mudar de lado, mudando de sinal, não existe. É um atalho que a gente cria. Na verdade, você somaria 2 a cada um dos elementos da desigualdade, tá? Então, para ficar com termos bonitinhos, né? Mas a gente é lixão mesmo. Não, não somos lixão não, nós somos fera. Mas atalhamos a situação para a coisa ficar melhor, né? Então, 2 está negativo, vamos passar para o outro lado positivo mesmo. Vai ficar assim, ó, 4x diferente de 2. Uma desigualdade a gente resolve assim como se resolve uma igualdade, tentando isolar o x. Se o 4 está multiplicando, eu vou passá-la dividindo. Lembrando que isso daqui é só um atalho, tá? Falar que passa dividindo. Simplificando essa fração, x vai ser diferente de meio. Prestem atenção nesse processo. Quem vai ser o domínio da função g? O domínio dessa função pode ser qualquer número real também, assim como no exemplo 1. É um x pertencente aos números reais. Lembrando que x é elemento, então eu uso o sinal de pertinência. Só que neste caso, com a restrição de que ele não pode ser um número meio. Tá? É como eu disse, nós vamos procurar os problemas que essa função pode ter em relação à sua composição. No caso, ela pode ter qualquer número real, com a exceção do algarismo meio, tá? Do valor numérico meio para x. Se porventura, então, pintou x no denominador, esse é o processo para se achar o domínio. No terceiro exemplo, nós vamos pegar uma situação que envolve uma raiz. Essa raiz não está aparecendo qual o índice dela. Quando não aparece, a gente adota o fato dela ser uma raiz quadrada. Na verdade, não é que não está aparecendo. Convenciona-se que o símbolo sozinho, sem a apresentação do índice, é uma raiz quadrada. E essa situação aqui, ela não vale só para raiz quadrada. É para qualquer raiz cujo índice é um número par. Toda vez que você tiver uma função em que a sua variável apareça dentro de um radical de índice par, a gente tem uma restrição. Por que eu te falo isso, galera? Existe a raiz quadrada de 4, por exemplo. A raiz quadrada de 4 é 2. 4 é um número positivo, então é possível eu conseguir extrair uma raiz quadrada de um número positivo. 0 também possui raiz quadrada. Raiz quadrada de 0 é o próprio zero, pois 0 ao quadrado é igual a 0. Então, o número pode ser positivo, o número pode ser nulo. No entanto, dentro do campo dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz quadrada de menos 4, por exemplo, não existe, né? Ah, Peter, existe sim. Lá nos números complexos a gente sabe que a raiz de menos 4 é 2i ou menos 2i. Sim, mas aqui,
dentro de funções a gente trabalha como sendo o nosso norteador o conjunto dos números reais, certo? Então, as minhas restrições aqui estão pautadas no fato do camarada lá dentro do índice, ou do radical, perdão, não poder ser negativo. Se ele pode ser positivo e pode ser zero, não pode ser só negativo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este cara que está lá dentro do radical e eu vou obrigá-lo a ser ou maior ou igual a zero, pois ele pode ser positivo e pode ser nulo, tá? Aqui, pra gente, já gerou uma desigualdade, tá? É uma inequação que vai ser resolvida. O procedimento de se resolver uma inequação de grau 1, por exemplo, é o mesmo de uma equação. O 2 está negativo, perdão, na verdade ele estava positivo, vai passar para o outro lado, negativo. O 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, essa daqui vai ser a minha condição para que aquele camarada lá dentro exista. Eu vou poder jogar qualquer valor de x, com exceção dos valores que são ou maiores que o menos 2/5 ou o próprio menos 2/5, tá? Então, o meu domínio da função h, ele vai ser um certo x pertencente aos reais, tal que esse x tem que ser ou maior ou igual a menos 2/5. Tá? Lembrando que esse camarada aqui pode ser dado na forma de intervalo. Tá? Na forma de intervalo, a gente pode dizer que o domínio, ele tem que ser maior que menos 2/5, maior ou igual, então ele começa no menos 2/5, certo? E aí ele vai embora para sempre. Chegando não, né? Porque nunca para, indo até o mais infinito. Isso daqui é só uma representação em relação a essa inequação que a gente vê dentro do campo de intervalos, que em aulas futuras a gente vai trabalhar aí, principalmente com as operações entre intervalos. O que é importante a gente observar então para o domínio de uma função? Nós não temos que nos preocupar com aquilo que pode. A nossa preocupação tem que estar pautada em cima daquilo que não pode. O domínio sempre será um conjunto de números reais. E aí, as exceções é quem ficam a cargo da nossa representação para ela. Tá? A gente vai se preocupar em não atribuir valores que não satisfazem a existência da sua função, certo? Antes da gente encerrar, só um pequeno parênteses. Onde estão os problemas? Quando a variável aparece no denominador e quando a variável aparece dentro de um radical. Pode ser que a variável apareça dentro de um denominador que está num radical também. Ih, rapaz, quando as duas aparecerem junto também, a coisa foi embora? A gente entrega a nossa alma? De forma alguma, pessoal. Só lembre, se ele estiver dentro de um radical e no denominador, ele tem que ser maior que zero, mas não pode ser zero. Então, quando você for montar a sua desigualdade, se o cara estiver no denominador, a gente não coloca o sinal de igual para determinar o nosso domínio. Tá aí algumas dicas, então, em relação à obtenção do domínio de uma função. E a gente, nas aulas futuras, agora vai passar a analisar uma coisa legal. A coisa vai ficar um pouquinho imoral, porque agora a gente vai passar a pornográfico. Não, pornográfico. Não pensem em imoralidades, tá? Espero vocês na próxima aula. Beijão, fica com Deus e tamo de volta em breve.